Moçada da divulgação científica, um salve! Essa é mais uma aula da JAN 032, disciplina de divulgação científica, dos cursos de licenciatura em computação, licenciatura em ciências exatas e engenharia de alimentos da UFPR. A apresentação que a gente inicia agora faz parte do referencial da semana 8, no nosso período especial em regime de ensino remoto emergencial. Na aula de hoje, nós vamos explorar alguns caminhos possíveis para pensar as relações entre divulgação científica e ensino escolar de ciências. Vamos rememorar debates que já aprofundamos nas aulas anteriores, mas agora direcioná-lo a essa relação entre a ciência que encontramos na escola e aquela que circula na cultura. Vale ressaltar, de início, que essa relação entre iniciativas, práticas, ações, materiais de divulgação científica com o ensino escolar de ciências já constitui um campo de pesquisa, de investigação acadêmica. A relação entre museus e escola, por exemplo, vocês sabem que é bastante antiga e pujante. Mais recentemente, nós temos acompanhado muitos trabalhos relatando e pesquisando o uso de materiais de divulgação científica, principalmente textos, nas salas de aula de ciências em todos os níveis de ensino. Uma busca em indexadores como o Google Acadêmico, por exemplo, traz milhares de resultados em língua portuguesa para estudar e explorar. Pois tendo lido vários desses trabalhos, eu fui estruturando um caminho possível para a gente pensar as conexões entre divulgação científica e ensino. É o que trago em tela para vocês hoje. Estes são os nossos pontos de observação na caminhada. Começaremos reiterando o sentido da divulgação científica como prática educativa. Traremos à tona algumas relações entre divulgação científica e ensino escolar de ciências. Em seguida, vamos elencar quais as possibilidades de materialização dessas relações, buscando compreender como a divulgação científica cabe no ensino. Ressaltaremos os cuidados, os limites e os riscos de se adotar a divulgação científica como elemento pedagógico e como recurso didático. E, por fim, tentaremos elaborar alguns critérios de seleção, de escolha, para que possamos processar toda essa reflexão na nossa tarefa de número 6. O caminho de hoje complementa a trilha que viemos desbravando nas semanas anteriores. Em nosso caminho, evitamos o negacionismo, o obscurantismo, o revisionismo e, em alguma medida, até uma certa ingenuidade do senso comum. Então, nós somos viajantes das trilhas da ciência. Sabemos que esse caminho é, em geral, mais desafiador, mais demorado, longo, sinuoso, mas também que ele é valoroso, afinal, é o caminho que nos trouxe até aqui. Comecemos, então, pelo sentido, o sentido da divulgação científica, o pano de fundo para o seu conceito que tão demoradamente exploramos no início do semestre. Se vocês voltarem lá e ouvirem aquela música do Gil, na voz da Cássia Eller, vão entender o que eu chamo de sentido da divulgação científica. Se vocês revisitarem o texto do professor Roberto Takata, vão resgatar o que os pesquisadores da área assumem como sendo o sentido da divulgação científica. E o sentido da divulgação científica é o sentido da própria educação científica. Falo primeiro do sentido da cidadania e da democracia, em uma sociedade onde ciência e tecnologia são onipresentes. Essa sociedade na qual, se não houver um domínio mínimo das bases da ciência como construção cultural, faz com que fiquem impostos riscos à vida privada e à coletividade. O exemplo do avanço dos movimentos anti-vacina e da redução da cobertura vacinal em um país como o nosso é emblemático. Falo também do sentido da educação. Falo do volume, do fluxo, da velocidade da informação e dos desafios do conhecimento nos dias de hoje. Juntos, nós já concluímos que a escola não é mais a instância educativa por excelência. As pessoas se informam e aprendem hoje, inevitavelmente, por muitas outras fontes além da escola. As pessoas que estão fora da escola precisam seguir aprendendo também. Então, quando comentamos sobre os conteúdos de saúde e alimentação que circulam vigorosamente nas redes sociais, era disso que estávamos falando. Por fim, falo do sentido da cultura, considerada a importância da alfabetização científica de toda a população. Em um mundo repleto de informações superficiais, falseadas, enviesadas, de obscurantismo, de negacionismo, nunca foi tão emergencial a formação de uma racionalidade científica, curiosa, crítica, cética, reflexiva.
É nesses termos que entendemos a divulgação científica até aqui como prática educativa. Afinal, se 97% dos engenheiros concordassem que uma ponte está prestes a cair e outros 3% dissessem que ela era segura, provavelmente as pessoas não seguiriam dirigindo e reivindicariam seu conserto. Por que diabos, então, que tem que ser diferente em relação às vacinas, às mudanças climáticas, o uso de máscaras, os protocolos médicos no tratamento da Covid? É evidente que não é trivial a gente exigir que a racionalidade científica paute a vida cidadã e a democracia. Se nós não compreendermos as suas bases, não dominarmos os seus conceitos, não conhecermos seus procedimentos, é óbvio que muitos outros fatores estão em jogo, crenças, ideologias, culturas, outras referências morais. A questão é que quem é educado cientificamente tem mais repertório para tomada de decisões e cobrança por ações. Nesse sentido, o exemplo em tela, retirado da pesquisa sobre percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, que exploramos em uma das aulas anteriores, nos ajuda a pensar a respeito. Pausem o vídeo, avaliem os números. Para pensarmos a educação na escola e fora dela, portanto, precisamos pensar na divulgação científica. Precisamos pensar no seu potencial, nas suas intencionalidades, objetivos, formas, linguagens, abordagens, veículos, etc. Em como a ciência circula enquanto informação e conhecimento na vida cotidiana. Divulgação científica e ensino escolar de ciências são coisas distintas. Sim, mas juntas elas reverberam no mesmo lugar que a educação científica de todas as pessoas. Vamos ver algumas relações. Primeiro, é importante entendermos as fronteiras. Divulgação científica e ensino de ciências são coisas diferentes. Na primeira, se informa, ou na melhor das hipóteses, se educa. Já ensinar é tarefa da escola. É a escola quem lida com conhecimentos organizados a priori por especialistas, sistematizados e adaptados para determinados grupos de pessoas, determinadas idades, que devem ter aprendido certas coisas antes e poderão aprender certas coisas depois. Divulgação científica e ensino de ciências têm objetivos e intencionalidades diferentes, mas também são diferentes as fontes, os públicos, as linguagens. Um divulgador não é um professor. Um filme, um infográfico, uma live, um podcast não são aulas de ciências. Ainda assim, há inexoráveis sobreposições. Ao consumirmos divulgação científica, a todo momento mobilizamos coisas que aprendemos na escola. E na escola, a todo momento também, chegam discursos colhidos nos meios de comunicação. Uma reflexão possível é que a ciência escolar poderia ser uma conselheira, uma orientadora, uma influencer até. Mas quem acaba cumprindo esse papel costumeiramente é a mídia. Pensem, por exemplo, em temas como dietas e outras decisões alimentares de saúde. Dessas duas primeiras relações, abre-se uma outra tão importante quanto, a relação dos conteúdos. A ciência da qual a divulgação científica fala não é, em geral, a ciência da qual fala a escola. Embora tanto a divulgação científica quanto o ensino escolar de ciências prefira a ciência como produto, seus resultados, como conteúdo, em detrimento de seus processos, da história ou implicações, a ciência escolar é, entre aspas, morta. Está minimamente consolidada, estabelecida, passou por um processo de didatização, de transposição, para ser ensinada, é em geral uma ciência do passado. Já a ciência da qual se ocupa a divulgação científica é, em geral, outra, uma ciência do presente, viva, que está em discussão, em construção, em processo. Ao levar a ciência da divulgação científica para o ensino escolar de ciência, estamos pressupondo mexer no currículo, portanto. E aí se trata de um processo onde os materiais serão importantes. Ao pensar as relações entre divulgação científica e ensino de ciências, deve-se ter claro que os materiais de divulgação científica não são materiais de ensino a priori. São, na melhor das hipóteses, materiais paradidáticos, ou seja, precisam ser pedagógica e didaticamente conectados com o currículo, com os outros materiais, com os espaços e as práticas escolares. As possibilidades para esse trabalho são múltiplas, claro. Dependem, sobretudo, dos objetivos de ensino, da característica e do nível do público de aprendizes,
além de outras nuances, como o acesso ao material ou ao tempo disponível para explorá-lo. Mas é, sim, possível, por exemplo, que uma professora de química estabeleça diálogos com um de história ao enunciar o princípio da conservação da matéria, ou mesmo, sozinha, trazer para o ensino de química um debate sobre a natureza da ciência, seus aspectos sociais, culturais ou históricos. Deem um pause no vídeo e arranhem no espanhol para ler essa tirinha. Vocês vão perceber do que eu estou falando. A questão é que, a partir do ensino de ciências, a divulgação científica pode ser uma poderosa aliada. Pode-se trazê-la como elemento de contextualização de um conhecimento, mostrando suas aplicações no cotidiano, por exemplo, como a escala logarítmica em uma curva epidemiológica. Pode-se dar vida ao currículo com temáticas atuais que ainda têm menos relevância nos livros didáticos, como, por exemplo, astrofísica. Pode-se fazer articulações entre as disciplinas, incorporar aspectos que extrapolam a teoria, como no quadrinho do slide anterior. A divulgação científica pode trazer uma identificação dos estudantes com a cultura, incorporando em seus estudos uma linguagem mais próxima ao entretenimento, no uso de um vlog, por exemplo, ou ressaltando a presença da linguagem científica na mídia, como explorando uma previsão do tempo em um telejornal. A divulgação científica pode ser fonte de formação, aprofundamento, estudo pelos professores, em um esforço autônomo de formação continuada. E, claro, compor, assim, um ensino de ciências mais motivador, que estabeleça algum tipo de relação emocional mais próxima entre a ciência e os estudantes. Trata-se, por exemplo, de causar esse tipo de encantamento. Aqui, de novo, pausa para a leitura. Seguindo em frente, é importante que vocês entendam que esse caráter paradidático da divulgação científica não é apenas uma elucubração ou desejo meu, senão também passível de ser identificado em esforços políticos e profissionais de transformação curricular ou metodológica do ensino de ciências. Vejam vocês, por exemplo, que a BNCC, o documento orientador do currículo escolar no Brasil hoje, já incentiva o consumo de divulgação científica e sugere como prática a habilitação dos estudantes para se comunicar nos termos da divulgação científica. No Paraná, o documento de diretrizes curriculares específico da área de ciências destaca a divulgação científica como aspecto essencial, junto com a história da ciência e experimentação, para se pensar o ensino. Ele fala da importância da divulgação científica para a compreensão do funcionamento da ciência como prática cultural humana. É ponto pacífico para a área de ensino de ciências que a divulgação científica oferece experiências mais ricas de aprendizagem e que os professores valer-se-iam de consumi-la como parte de seu aperfeiçoamento profissional. Deposita-se na divulgação científica a esperança, ainda que parcial, de superação da pedagogia tradicional e do modelo do déficit, também no ensino. Por isso mesmo, é preciso que os profissionais do conhecimento, professores sobretudo, estejam bastante atentos ao que a gente define como divulgação científica e o que a gente assume como divulgação científica. Afinal, nem tudo que parece é. Novamente, em um contexto de negacionismo, obscurantismo, revisionismo, os cuidados precisam ser redobrados. Há limites para o uso da divulgação científica no ensino, assim como há limites escolares para o consumo da divulgação científica. Como se provocou no slide anterior, muitos conteúdos são atraentes e acessíveis porque a lógica do que seja ciência é desconhecida ou desprestigiada. Para quem vai ensinar algo, contudo, deve-se estar atento e vigilante a essas questões. Há muitas perguntas, então. Devemos nos perguntar se a linguagem é adequada, se a adaptação para o ensino é tranquila, se os conhecimentos prévios para consumir aquela divulgação científica são mesmo dominados pelos aprendizes. Mas a primeira e importante questão é mapear a intencionalidade do material. O jornalismo científico, por exemplo, pode não ter intencionalidade pedagógica. O mesmo acontece com uma música, um trecho de um filme. Sempre vai depender da gente, do professor, transformar essa intencionalidade. Outra questão é a abordagem. A ciência é apresentada de que modo? É simplificada, por exemplo, como uma epifania bem-sucedida de um ou outro gênio? Ou com um pouco mais complexa, quase sempre mais vagarosa, coletiva?
Quando nós lemos que cientistas descobriram que, como nós entendemos que se dá uma descoberta científica? Como vamos trabalhar isso em sala? A divulgação científica precisa e pode nos ajudar a ensinar melhor a natureza da ciência. E será que a ciência em discussão na divulgação científica é adequada? Trata-se de uma ciência pura ou uma ciência aplicada? Trata-se do produto ou do processo científico? De um resultado ou de algo que está em andamento? De saberes consolidados ou de uma promessa científica? De um apoio ao consenso científico ou de um outlier acadêmico em busca de 5 minutos de fama? São preocupações importantes porque a gente sabe existe má divulgação científica também. Há falsas simetrias, falsas polêmicas, promessas muito pretensiosas, há pseudociência, há sensacionalismo e precisamos estar atentos. Basta a gente olhar. Nós sabemos, por exemplo, que a relação entre ciência e jornalismo nem sempre é a mais saudável. Então, como a gente pode escolher o que usar quando a gente vai dar uma aula, ministrar uma palestra, oferecer um treinamento? Como saber que divulgação científica vai mesmo nos ajudar a passar a mensagem que queremos, contribuir com o processo de aprendizagem das pessoas a quem estamos ensinando? Obviamente, não há uma receitinha pronta, mas há vários pontos relevantes a serem considerados. Primeiro de tudo, rigor conceitual. As fontes devem ser representativas e seguras. Deve-se ter muito cuidado com a fonte. Quanto mais afastada da referência acadêmica ela for, um livro-texto, um cientista, uma instituição, mais complicado. Deve-se optar também pelo material que for mais inteligível ao público, adaptado para quem vai aprender. De pouco adianta mostrar um gráfico para quem não sabe ou não é capaz de interpretá-lo. O material também deve ser operacional, ou seja, deve ser possível explorá-lo didaticamente, transformá-lo em um exemplo, em um enunciado, em uma aplicação de conhecimento. Deve ser possível recortá-lo, mixá-lo, misturá-lo a outros materiais de ensino em questão. Para tanto, melhor será se ele for acessível, livre, grátis, aberto. Materiais privados, comerciais, estariam mais suscetíveis a interesses que enviesam o rigor conceitual. Por fim, óbvia e novamente, a bendita da intenção. Um material mais técnico faz mais sentido para uma abordagem mais conceitual, teórica. Um material mais midiático cumpre melhor uma função mais ilustrativa, mais enriquecedora da proposta de ensino. Haveria muitos exemplos para dar, desde materiais artísticos, como músicas e poemas, até ações de divulgação científica mais tradicionais, como as instalações de museus. Tudo isso cabe no rol de materiais de divulgação científica que se relacionam com o ensino. Mas eu vou trabalhar aqui com algumas referências de imagens, para simplificar a exploração. Vejam, um professor de IA, de inteligência artificial, ou de HC, de interação humano-computador, poderia usar essa tirinha à esquerda para explorar como funciona o teste de Turing e situações como o sistema reCAPTCHA. À direita, um exercício divertido de divulgação científica poderia se transformar em uma atividade muito legal para um professor de arquitetura de computadores. Analisem com calma. Para quem é da engenharia de alimentos, tem muita coisa bacana também. Eu poderia quebrar o gelo e abrir a minha aula sobre alimentos probióticos de maneira divertida, vejam ali. Ou explorar um infográfico à direita na elaboração de meu treinamento para os colaboradores da indústria. Com o cartaz de um filme, eu posso expandir a minha aula de química para incorporar uma discussão sobre as mulheres na ciência. Ou eu posso usar a tipografia à direita para desafiar meus estudantes a explicar a entropia enquanto estudamos termodinâmica. E esse é justamente o desafio da tarefa 6. Agora é com vocês. Deverão escolher uma iniciativa ou material de divulgação científica inédito que não tenha sido citado ou visto durante a disciplina, e nós vimos muita coisa, e que vocês usariam em uma aula, ou uma palestra, ou um treinamento que vocês fossem dar, oferecer, ministrar. Vale qualquer tipo de material, desde um tradicional trecho de um vlog a uma inusitada obra de arte. Tá?
Vocês devem escrever 1 ou 2 parágrafos justificando essa escolha e como a iniciativa ou material seria utilizado pedagogicamente em sua aula, palestra, curso, enfim. Essas e outras orientações estão na plataforma do UFPR Virtual, se vocês precisarem entender melhor. Para a gente encerrar, então, sintetizemos. A divulgação científica, ela tem um papel relevante na educação científica. Mas a ciência, que é conteúdo da divulgação científica, é diferente da ciência escolar. As iniciativas de divulgação científica têm sim potencial pedagógico e didático. Elas podem gerar maior interesse no aluno e, consequente, maior domínio de conteúdos, podem qualificar materiais, podem qualificar aulas, podem qualificar uma avaliação, e seu uso é legítimo e incentivado no ensino. Mas deve haver cuidado com a simplificação e até com o falseamento da ciência. E por isso tudo, deve haver rigor na seleção e adaptação, principalmente quando esse trabalho é feito por nós, professores, educadores. E quem são vocês, então, se não isso mesmo? Professores, educadores, acadêmicos, o legado da ciência e da educação, o futuro do ensino e da cultura científica. Assumam isso de uma vez. Recebam meu adstrito amplexo e um ósculo a todos e todas. Até mais.